Flamengo com o Atlético Mineiro de novo, mas dessa vez pelo Brasileiro e sem o Gabigol. Aliás, quanto tchá-tchá-tchá tem sobre esse assunto? Tá igual o trem da alegria o Flamengo. É mesmo? Mas é da alegria mesmo? Pararam o Gabigol, velho. Frearam o Gabigol. Meu Deus. Ele foi barrado dessa partida por opção da diretoria. Já deu uma confusão. Sabe aquelas coisa de primo que vai e liga da família? Ai, teu primo foi... Ih, menina, não sei o que, aquelas fofocaiadas? É isso. É o que tá acontecendo agora. Na volta, o Vene vai trazer atualizações, mas antes roda o VT. Por um lado, só alegria no Flamengo. A taça do 5º título da Copa do Brasil no Ninho do Urubu, vibração pela conquista e motivação para terminar a temporada ainda melhor. Esse grupo de jogadores que eu conheço, eu tenho certeza que não vão perder a ambição e vão jogar da mesma forma competitiva que vieram fazendo até agora. Já de outro, o clima continua estremecido. Gabigol e a diretoria rubro-negra. O clube informou que o jogador está afastado da partida desta quarta contra o Atlético Mineiro. Segundo os dirigentes, o objetivo da medida é manter a harmonia do elenco. O camisa 99 se manifestou, dizendo que está à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir o contrato até o fim. Ainda agradeceu a torcida e disse que estará no setor norte do Maracanã. Faltando 6 partidas para o fim da temporada, o futuro de Gabigol já está definido. Mas, como serão os jogos com o rubro-negro, ainda é uma incógnita. Já o restante do elenco está focado no duelo contra o Galo no Maracanã. O técnico Felipe Luiz não poderá contar com Léo Ortiz, Gerson, Varela e Plata, que estão pelas eliminatórias da seleção. Eric Pulgar está machucado e Alan cumpre suspensão após levar o cartão vermelho contra o Cruzeiro na rodada passada. O Flamengo vem embalado do título da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e apenas 1 derrota. O time é o 5º colocado com 58 pontos. A gente sempre vai tentar fazer nosso melhor, a verdade é isso. Matematicamente ainda dá pelo Brasileiro. Querendo mais no campeonato, o elenco está cada vez mais unido para terminar o Brasileiro ainda melhor. Muito bem, Vene Casagrande. Fala comigo, você. Lucas Pedrosa, ao vivo é isso aí, meu amor. Gostei do término do VT da Alfa. Não. Que união é essa? O elenco tá unido. E tu, deu até trelelê aqui, viu? O elenco está unido, é isso a gente Quem não pode não tá negar. Unido? A diretoria e o Gabigol. Esses aí não estão unidos nem um pouco. Confusão, Lucas Pedrosa. Complicado. Eu vou trazer as informações de Vene Big House. Vamos lá. Que se chamam, Vene? Alguns me chamam assim, alguns me chamam de Renê, outros me chamam apenas de Luiz. Fique à vontade. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Vai, Renê, fala aí. Afinal, eu entro na casa de vocês todo santo dia. É verdade. Não Daqui a pouco, o Renê Big House tem a escalação do Flamengo. Tem? Tem escalação. Que coisa. Tempão que você não tinha, Tem né? mudança tática. Tem mudança tática, Vene? é verdade. Você já fala. Vamos falar primeiro dessa questão do Gabigol? Daqui a pouco a gente fala dessas mudanças táticas que o Vene vai trazer pra gente, tem essa informação. E aí? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos contextualizar toda a situação. Para quem não sabe, eu acho que pouca gente não deve saber isso, mas enfim, após o título da Copa do Brasil, o Gabigol se manifestou de maneira oficial na primeira entrevista dele ao Sport TV, à Amazon Prime, e falou que não vai ficar, caiu atirando, criticou bastante a diretoria do Flamengo. Era óbvio que ia ter um contragolpe da diretoria, resta saber qual seria esse contragolpe. E esse contragolpe veio ontem através de uma nota oficial com o Flamengo informando que o Gabigol não seria relacionado para pegar o Atlético Mineiro por uma decisão da diretoria. Aí eles botam o nome do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, alegando que a ideia é manter o bom ambiente do elenco, enfim, e que Gabigol não estaria relacionado e que eles aguardavam os empresários do Gabigol aqui no Rio de Janeiro para uma conversa para definir o futuro do jogador após ele dizer que não ficará no Flamengo. Vamos lá, beleza. Todo mundo já sabia que o Gabigol não ia ficar no Flamengo. A minha pergunta é o seguinte, essa nota oficial e o afastamento do Gabigol iria acontecer se o Gabigol não tivesse questionado, reclamado da diretoria? A gente nunca vai ter essa resposta. Eu acho que não. E aí o Gabigol também respondeu a nota oficial dizendo que ele está à disposição, que ele treinou normalmente, que essa foi uma decisão unilateral.
E aí, após essa história toda, vem vazamento de informações internas, todo mundo dizendo, começa o telefone a tocar, todo mundo falando que Gabigol foi afastado por questão de indisciplina. Não só indisciplina com a diretoria, com os jogadores do atual elenco, mas também com o técnico Felipe Luiz. O que me chama muita atenção é que mesmo após teoricamente, esses atos de indisciplina, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva após o título, ele elogiou e muito o Gabigol, dizendo que o Gabigol deixa o Flamengo como um homem, dizendo que o Gabigol merecia uma super despedida, porque ele é ídolo, vai ficar eternizado na história do Flamengo. Isso me chama muita atenção e eu confesso para você que eu quero ouvir o técnico Felipe Luiz após o jogo de hoje, porque ele tem dado boas entrevistas e sempre muito sincero, e é óbvio que ele vai ser questionado sobre o Gabigol e eu espero que ele seja muito sincero. Da minha parte, Fernandinha Maia, eu não vou comprar a narrativa de ninguém. Cada um tem a sua verdade, cada um fala uma coisa nos bastidores. Eu preferia que o Flamengo viesse publicamente e falasse isso, essas informações que são vazadas nos bastidores, no off, por que eles não falam isso publicamente? Seja através de nota oficial, seja através de uma entrevista coletiva. O Gabigol, ele já falou, ele já atacou a diretoria do Flamengo. Eu não vou comprar a narrativa de ninguém. Não sei quem está certo, não sei quem está errado. Na minha visão, quem está saindo perdendo é o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo e a sua torcida, que não vai ter a oportunidade de se despedir de um dos maiores ídolos do Flamengo. De um lado, a gente tem um jogador que a todo momento se coloca acima da instituição do Flamengo. Do outro lado, a gente tem que é o Gabigol. Do outro lado, a gente tem uma diretoria extremamente vaidosa, egocêntrica e que está preocupada apenas com a eleição no dia 9 de dezembro. Ninguém está preocupado com o Clube de Regatas do Flamengo. Ninguém está preocupado com a torcida do Flamengo. Cada um está defendendo o seu próprio lado, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para o seu próprio nariz. Nesse lado aí, nessa história toda, nessa briga toda, não tem certo e errado. Todo mundo aí, o Gabigol não é santo, a diretoria do Flamengo também não é santa. Cada um está defendendo o seu lado, o seu contraponto, a sua visão. Então eu acho que eles deveriam se preocupar muito mais com a instituição do Flamengo e com a torcida rubro-negra, porque são esses que estão saindo perdendo nessa briga de vaidade e ego a todo momento. O Gabigol a todo momento é vaidoso e egocêntrico e a diretoria do Flamengo a todo momento é vaidosa e egocêntrica. Então, na minha opinião, os dois lados estão totalmente errados. A gente tem aqui sempre dois caras com muitas informações, às vezes que eles apuraram e às vezes informações que tá para todo mundo e eles têm uma técnica muito boa de entregar para os seus telespectadores, para vocês, enfim, para os seus seguidores e tudo mais. O que a gente sempre vê, o Lucas Pedrosa, nos vídeos do Vene Casagrande é ele sendo o jornalista Vene Casagrande. Ontem eu senti um grande desabafo. Eu acho que o torcedor cansado o Veneluí, né? O torcedor do Flamengo gravou aquele vídeo também, claro, que foi o Vene ontem estava desabafando sobre esse cansaço. E eu acho assim, Pedrosa, é super natural em clubes associativos, que é o caso do Flamengo, ou seja, ele não é uma empresa, não é uma SAF, no ano eleitoral, ele ter essa panela de pressão que está quase explodindo a todo momento e vai chegando mais próximo da eleição, isso vai piorando, Pedrosa. Infelizmente, quantas vezes a gente já viu isso no Fluminense, no Vasco, no meu Botafogo quando era associativo e também no Flamengo. Isso é normal, né? Mas não é normal a diretoria brigar com um jogador assim. Não E eu te digo isso porque eu cubro o clube mais polêmico do Brasil no quesito política há quase 10 anos, que é o Vasco da Gama. Não tem nenhum clube no Brasil que tenha uma política tão complicada quanto a do Vasco. Por Eurico, por todas as brigas que aconteceram. E até pelo formato da eleição por muito tempo. Negócio de briga de jogador com diretoria em ano eleitoral nunca foi pautado, era sempre fora de campo. Os problemas eram fora de campo. O que está acontecendo aqui, na minha visão, primeiro, quer que a gente resolva todas essas questões e as narrativas daqui ou dali, sabe quem pode falar? O Felipe Luiz. É verdade. Que é o cara que, teoricamente, se não foi unilateral, ele pode falar, não, realmente, esse desrespeito aconteceu, eu reclamei com a diretoria. Se ele contava com o Gabigol, ele pode falar, eu contava com o Gabigol e a diretoria que realmente quis afastá-lo. E se não foi, se for uma decisão conjunta, ele também pode falar. Claro que é muito ruim você jogar essa pressão pra cima do Felipe Luiz, principalmente depois do cara conquistar um título no seu primeiro trabalho como treinador profissional, era pra todo mundo estar aqui, acompanhando e se alegrando com o que tá acontecendo, desfrutando do que tá acontecendo, que é a Copa do Brasil. Mas não, dessa vez, como o Vene trouxe muito bem aqui, tem uma briga de ego. Pra mim é uma briga de ego. Agora, quem começou essa briga, talvez, tenha sido a própria diretoria do Flamengo.
quando o Gabigol fala que a diretoria do Flamengo apertou a mão da família dele e não renovou o contrato, aquilo ali machuca o ser humano para sempre. Porque independentemente, o Gabigol tem muito dinheiro, o Gabigol pode ir para qualquer clube. Ali tinha um acordo firmado. Ele ficaria mais 2, 3 anos, ou mais 5 anos que fossem, com a camisa do Flamengo. E para mim, ele vem trazendo isso, vem carregando essa situação o ano inteiro. Assim como a própria situação do Tite, que a gente sabe que era um treinador que não gostava do Gabigol. A diretoria, quando traz o Tite, ela já sabe que o Tite não gosta do Gabigol e vice-versa. Pelos episódios que aconteceram e que iniciou-se por conta do Gabigol, que xingou o Tite naquele trio elétrico. Então, assim, eu acho que no final das contas... É sério, essa é a verdade, entendeu? Então, assim, no final das contas, tem uma briga de ego aí, mas eu, em relação a ficar ao lado de uma diretoria e a um jogador, que é um jogador histórico dentro de um clube, que fez tudo o que fez com a camisa do Flamengo, eu fico sempre com um pezinho mais pra perto do jogador. Sim. Porque quem faz a história de fato é o atleta. E olha, eu não estava defendendo a diretoria do Flamengo no sentido de, faça isso, tem eleição. Eu só estava trazendo um retrato de que, infelizmente, em clubes associativos vai chegando perto da eleição e isso vai latejando, tudo vai latejando, né? Tudo vai ficando... E só um detalhe, eu vi o vídeo do Vene ontem, o Vene foi perfeito. Quando ele cita quantas vezes essa diretoria já mentiu, quantas vezes essa diretoria foi incoerente, quantas vezes essa diretoria tratou jogadores que nem precisam nem ser o Gabigol, tá? Que é um ídolo máximo. Jogadores como o Rodinei, que pra mim também pode ser considerado um ídolo do Flamengo, que ganhou vários títulos. Jogadores como o próprio Andréas Pereira, o Dorival Júnior. O Dorival, que foi campeão da Libertadores. Quantas vezes essa diretoria já deu uma palavra e essa palavra não valeu? Quantas vezes essa diretoria já se mostrou ser uma bagunça? Soco na cara, mordida na virilha e tantos outros episódios. Então, assim, o Gabigol é egocêntrico? É claro que é. Agora, entre a diretoria do Flamengo, que cometeu tantos e tantos deslizes nesse tempo, e o Gabigol, desculpa. E quantos desses eu caras... fico um pouco com o Gabigol. Quantos desses dias caras atrás... queriam falar, né? Tipo assim... O Dorival falou, inclusive. O Wesley, que foi negociado enquanto jogava, o Fabrício Bruno. Mas vamos botar quem já saiu. O Dorival, o Rodinei. Só que o Gabigol, ele tem aquele negócio pra falar, né? Teve peito. Né? Ele caiu atirando. Exato. Ele caiu atirando. E assim, Fernandinho e Pedrosa, dias atrás, a gente pôde ver esses mesmos dirigentes, Marcos Braz e Rodolfo Landim, entregando uma camisa ao Gabigol comemorativa. E ali o Gabigol era um jogador maravilhoso, eles queriam ficar com o Gabigol. Aí depois que o Gabigol fala o que pensa, fala a verdade, eles vão e fazem isso com o jogador, por que não fizeram antes? Mas o jogador cometeu atos de indisciplina. Beleza, se a gente for olhar as redes sociais do Flamengo após o título, um monte de foto de Gabigol lá com a camisa, Deus perdoa essas pessoas ruins. Abraçando o Felipe Luiz. Abraçando o Felipe Luiz. Ali no teatro de disciplina... Gente, eu não tô aqui comprando o lado do jogador, não. Repito, o jogador é extremamente vaidoso e em vários momentos ele se coloca acima do Flamengo. Só que eu sou pago para comentar alguns capítulos. Eu comentei quando o Gabigol deu a entrevista após o jogo, acho que ele errou feio, não era o momento, só que agora eu acho que a diretoria também tá errando. Por que tá errando? Porque tá olhando pro seu próprio umbigo, ela não tá pensando no Flamengo. Se ela tivesse pensando no Flamengo, estaria agindo de uma outra maneira. A grande verdade é o seguinte, essa atual gestão errou em todas as decisões tomadas em relação a Gabigol. Desde quando você aperta a mão, dá a sua palavra, até agora. A administração sobre esse assunto foi péssima do presidente Rodolfo Landim. Gente, quando o Gabigol diz que ele ficava sabendo as coisas por podcast, isso é um absurdo. Porque ele era a primeira pessoa que deveria saber, certo e errado. Se o torcedor concorda ou não com as decisões, isso é um relacionamento. Você tem que chamar o cara e conversar com o cara. Não é ficar dando recado através de entrevista e podcast. É péssimo. Eles erraram várias vezes, em vários momentos, com outros profissionais. Só que agora eles erraram com um dos maiores ídolos. E para muitos, é o maior ídolo abaixo do Zico. Sim. Eles erraram feio. E eles tiveram o azar, entre aspas, de pegar um Gabigol que tem personalidade, que fala o que pensa. Inclusive na nota oficial. Sempre foi, né? Ele o sempre Gabigol foi assim. Sempre... Ele praticamente... Essa diretoria praticamente tentou jogar o Gabigol contra a torcida. Só que o Gabigol, ele soube administrar muito bem. Parabéns pra ele. A nota oficial dele ontem foi um tapa na cara da diretoria do Flamengo. Ele se diz na nota oficial à disposição para servir ao Flamengo. E agora, tem 6 meses que, inclusive, a gente fala aqui sobre a fritura que o Gabigol vem sofrendo de dentro pra fora no Flamengo. Lembra aquela matéria que esse vazamento de notícia é uma fritura. É fritura. Lembra aquela matéria que a gente falou do Tite discutindo com o Gabigol no vestiário, que vazaram também? Sim. Que eu falei assim, gente, isso não é normal. Que o Gabigol, o Tite veio, deu esporro no Gabigol. E a matéria no dia seguinte...
Tite não sei o quê. Pode ter certeza que qualquer técnico de clube tem discussão dentro do vestiário. É normal. Isso só acontece numa matéria vazada quando tem um estopim. E naquele momento ali, foi só pra queimar o Gabigol. Eu tenho certeza disso. É igual esses vazamentos. Sim. Por que isso não foi vazado antes? Explica o que é o vazamento, Vene. Quando você vai apurar uma notícia, você busca alguém, tipo, uma pessoa te procura, você apura. Quando o telefone toca pra te entregar uma notícia já embrulhada pra presente, você pensa que isso pode ter sido entregue para outros jornalistas? Como que funciona isso? Para você falar o vazamento. Vamos lá. Existe o seguinte, após a nota oficial do Flamengo, obviamente o papel do jornalista é tentar ouvir o off também. O que aconteceu? E aí essas pessoas começam a falar. Ah, teve ato de indisciplina. Ah, ele faltou respeito com o Felipe Luiz. Ah, isso, aquilo. Só que o meu questionamento é, por que isso então não foi vazado antes dessa nota oficial? Entende o meu ponto? Por que isso não foi dito antes? E por que o Flamengo não diz isso na nota oficial? Porque o Flamengo pode fazer isso. Olha, ele está sendo afastado por conta de atos de indisciplina. Sim. Beleza, você não precisa citar. Aí vocês buscam. É isso. E aí a gente busca. Agora, o Flamengo, ele não diz isso. Ele não diz em nenhum momento que teve ato de disciplina. E eu confesso, gente, qualquer informação sobre ato de disciplina envolvendo Felipe Luiz, nesse momento eu vou ficar com o pé atrás, porque eu prefiro ficar com a palavra do Felipe Luiz após a entrevista coletiva. E como o Pedrosa bem mencionou, é ele que vai ter que tirar a prova real. E será na entrevista hoje pós-jogo. Ele vai ter que dizer a verdade. Olha, o Gabigol foi afastado, eu participei da decisão ou não. Enfim, ele vai ter que dizer, porque após o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, ele elogiou o Gabigol, disse que o Gabigol sai como homem. O Gabigol treinou, Vene. Ele treinou 45 minutos. E o Gabigol acabou de postar essa foto aqui, Pedrosa. Se tá com problema de relação... Cadê a foto? Afasta no dia seguinte. Ele nem treina. É isso. Entendeu? Olha aí, ó. Essa foto, ele escreve o que na foto, gente? Tem nada. Ele nem escreve nada. Ele só coloca. E como tudo que o Gabigol faz, ele passa muita mensagem. Às vezes numa comemoração. Isso aí foi ontem, após os vazamentos das notícias, Sim. sabe? Ah, isso foi ontem. Isso foi ontem. Mas aí ele já dá um recado, Pedrosa. É porque vazaram as notícias, aí começou, o Gabigol mimado, não sei o quê. E eu não duvido que o Gabigol tenha falado uma gracinha, outra, não. Duvido, mas não. Isso é coisa que se resolve dentro do vestiário. Se resolve de homem pra homem, de atleta pra atleta, entendeu? Logo depois ele postou essa foto aí. E um monte de gente também que não acreditou nessa narrativa de... E a gente aqui não tá duvidando de jornalista não, tá? Não, Sim, pelo claro. contrário. Pelo contrário. O que a gente tá falando aqui é que o que aconteceu. Muita gente mostrou lá um vídeo dele abraçando o Gabigol e ele falando assim, meu filho. Foi a Beli Costa que postou Não, esse teve vídeo. um monte de página postou também. Então assim, cara... É complicado. No final das contas, a gente vai resumir essa situação aqui só amanhã, quando o Felipe Luiz falar. Desse lá, isso aí, eu não vou comprar narrativa de ninguém. Vamos então falar de campo e bola. Quais são as mudanças táticas do Flamengo para esse jogo, Vene Casagrande? Vamos lá. O Felipe Luiz ele vai manter aquilo que deu certo no jogo da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, quando ele coloca 3 zagueiros. Quando ele insere Fabrício Bruno, ali a gente pôde ver um Flamengo de fato desempenhando melhor diante do Atlético Mineiro. E ele vai manter isso para o jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai começar o jogo com 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, os 2 alas, o Wesley e provavelmente Ayrton Lucas, o meio de campo sendo formado por Everton Araújo, Alcaraz e Matheus Gonçalves, e a dupla de ataque Bruno Henrique e Gabigol. Provavelmente o Bruno Henrique, e Michael, provavelmente o Bruno Henrique fazendo a função que o Gabigol faria se ele estivesse em campo. Uma boa escolha para você, Pedrosa? Sim, eu acho que é o melhor time que o Felipe Luiz tem à disposição, né? Principalmente porque o Atlético hoje provavelmente vai jogar com 3 atacantes, né? O Daverson pode jogar o Campeonato Brasileiro, então Daverson, Paulinho e Hulk, provavelmente esse deve ser o time, e você tem 3 zagueiros ali. Principalmente também você tem 3 zagueiros do Atlético Mineiro, então você tem os alas, que no caso o Wesley, que tem jogado muita bola, não sei se o Ayrton Lucas vai, o Ayrton Lucas foi quem treinou, então, na verdade. assim, é também outro cara que tem muita velocidade para poder utilizar essas pontas. Aí você olha lá na frente, o Michael e o Bruno Henrique, 2 jogadores que mostraram no segundo tempo que tem muita condição também de ferir o Atlético. Então, assim, no final das contas, eu acho que é a melhor escalação possível pro Flamengo. Você acha que o Atlético vem com um compromisso com essa competição agora? O Atlético que está um pouco combalido nesse momento, né? Porque perde a final, aconteceram casos ali de muita confusão na Arena MRV. A Arena, a princípio,
por hora, né? Tá interditada. Então, assim, o clima tá quente também no Galo, né, Vini Casagrande? Só antes de falar sobre isso, esse seu questionamento, só para trazer aqui, porque ontem teve um dirigente do Atlético Mineiro, porque ontem a gente teve esse debate aqui e ele veio publicamente... Não tinha... Não, ele veio publicamente pedir desculpas sobre o hino nacional, que ali ele diz que ele poderia ter evitado e tal, o resto da segurança eles vão dar a justificativa. Então, só para trazer o outro lado aqui, para ser justo também. Foi o hino do Galo, O hino do Galo, que eles botaram e eles pedindo desculpas. Vocês viram que eu mandei para vocês lá no grupo? Vi. Você não viu, não? Eu lembrei da gente conversando ontem aqui, eu vi uma página do Twitter colocando isso aqui, um time foi campeão na casa do outro. Aí sabe o que eles fizeram, gente? Isso é um absurdo e até perigoso. Eles apagaram a luz. Isso é até perigoso, porque imagina na saída dos torcedores que não ganharam, você sair no escuro, pode ter confusão, um monte de coisa. Mas eu mandei pro Vene, olha aí, ó, você reclamando de tocar o hino. Não foi, Vene? Eu só tô trazendo isso aqui porque é importante, já que o outro lado pediu desculpa, então não custa nada a gente mencionar aqui. Sobre o Atlético Mineiro, acho que o Atlético Mineiro precisa abrir o olho. Porque a gente brinca, pode terminar sem nenhum título, e é verdade. Se a gente for parar e analisar, vai pegar o Botafogo, e para mim o Botafogo é o grande favorito para ganhar a Libertadores, e o Atlético Mineiro vai muito mal no Campeonato Brasileiro. Então, se não abrir o olho, pode ficar fora da Libertadores do ano que vem. Então, acho que o Atlético Mineiro tem que se preocupar sim e tem que jogar com força máxima. E eu acredito que assim seja nessa quarta-feira contra o Flamengo. Porque ele tinha a opção da vaga direta para Libertadores na Copa do Brasil, acabou desperdiçando. Ele ainda tem essa grande 50% de chance, né, se a gente pensar, de ganhar essa vaga vencendo a própria Libertadores, afinal, no dia 30 de novembro contra o Botafogo. Só que até lá, até você, Pedrosa, entender se você vai conseguir ou não, se você tem 50% de chance, é campeonato a pampa, para você se livrar desse campeonato. Então, eu acho que o Galo vai continuar firme também no Brasileiro. O Atlético largou o Brasileiro durante a Copa do Brasil e a Libertadores, né? O Atlético está atrás do Vasco, por exemplo, pra vocês terem noção. O Atlético, se eu não me engano, tem 41 pontos e o Vasco tem 43. E é um time que não deveria estar nessa posição pelo elenco que tem. Mas isso mostra também como eles priorizaram completamente as Copas. Perderam a final da Copa do Brasil para o Flamengo. Já não tem mais chance de Libertadores nessa competição. Está em 10º, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. O campeonato é G7, mas ainda não tem garantia se vai virar G8, se vai virar G9. Se ele não ganhar a Copa Libertadores, vai ficar complicado se ele largar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que hoje, por exemplo, é o jogo que o Atlético tem que pontuar até para poder pensar, continuar nessa briga pelo G8 sem ter a Libertadores como uma prioridade total nessa vaga. Até porque, se a gente for colocar favoritismo aqui, eu vejo o Botafogo com um time melhor e mais qualificado para poder vencer essa final. Mas 90 minutos, tudo pode acontecer. Falar em Botafogo, o Botafogo se reapresenta amanhã, focado na sequência de decisões que vai ter aí pela frente. A próxima partida no Brasileirão é uma prévia já da final da Libertadores contra o Galo.